Vamos passar para o próximo assunto, que é sobre o que está acontecendo, aqui nos Estados Unidos. Então, o clima aqui está bem complicado, né, em todos os termos, a população sofrendo bastante com a inflação, com a desigualdade que paira por aqui cada vez mais, né? Então, a gente teve aí uma onda de saques em lojas, supermercados, né? E o que eu queria destacar aqui, né, foi a declaração do Trump, né? Porque o Trump disse assim, ele fez um comício essa semana com uma fala muito, muito, muito violenta, em que ele disse assim que se você tiver esses ataques, você pode ter certeza que você tem que levar bala. Você tem que levar bala. Você tem que ser incentivando, assim, claramente a violência, né? Então, tem até o vídeo ali mostrando umas cenas dos saques. Então, Donald Trump incentivando o uso de bala, sendo que aqui a gente já tem um monte de problema com tiros, né? Foi uma fala, assim, que eu fiquei bastante preocupada, porque o Trump continua crescendo nas pesquisas, ele está em primeiríssimo lugar nas primárias do republicano, com 57%, e ali as cenas, né? O pessoal põe capuz e vai roubando. E o Trump incentivando, então, aí a violência, né? E aqui você sabe que o pessoal manda bala mesmo. Qualquer coisa aqui você está sujeito a ganhar um tiro sem saber nem por quê. O pessoal fala assim, você mora nos Estados Unidos, você se sente mais segura aí. Eu não me sinto segura aqui não, porque no Brasil a gente sabe onde é que a bala corre, né? Em geral, na favela. Agora aqui você nunca sabe onde que entra um doido, né? Se é na igreja, se é no mercado, se é numa loja, enfim. Mas eu queria comentar um pouco em relação a essa crise econômica que os Estados Unidos está vivendo, né? O que acontece? Por que os Estados Unidos têm vivido essa crise econômica? Quer dizer, isso não é de hoje, né? São vários fatores que interferem. Eu vou citar alguns que foram linkados pelo professor marxista Richard Wolff, que é um economista, e ele diz o seguinte, né? Que dentre os principais fatores de desigualdade são a diferença de impostos que você tem hoje, que os ricos pagam hoje, para o que eles pagavam no passado, pessoa física, ela caiu bastante. Não sei se você sabe, Edson, mas nos anos 60, 70, o imposto chegou até 70% para uma pessoa muito rica, né, milionária, individual. E hoje o teto máximo hoje é 39%. Né? Então, isso seria um dos fatores. Né? Uma outra coisa também é que o imposto que as corporações pagam hoje, ele representa somente 6% da arrecadação total dos impostos nos Estados Unidos. O que isso representa? Ou seja, quem que sustenta grande parte da arrecadação daqui do país são os trabalhadores, porque as corporações mesmo representam apenas 6%. No passado, esse número era o dobro. Então, no passado, 12%. Então, esse seria um outro fator. E para demonstrar esse desequilíbrio, essa desigualdade, que é cada vez mais latente, ele fez uma seguinte comparação. No passado, um CEO, que são esses gerentes, né? Eles ganhavam cerca de 30 vezes a mais do que a média de um trabalhador normal. Você sabe quanto que está esse número hoje em dia? Sabe quantas vezes um CEO ganha mais, em média, do que um trabalhador normal? Cerca de 300 vezes mais. Então, assim,
o desequilíbrio é muito grande, né? Então, isso vai gerando um desequilíbrio grande. E o terceiro motivo é que o salário real está estagnado por mais de 50 anos. Ou seja, o teu poder de compra que você tem realmente hoje, ele tá estagnado, não cresce. Por quê? Porque você tem inflação, tem outros fatores, e um dos problemas aqui gravíssimos hoje que a classe média baixa está enfrentando com a questão de sobrevivência é o preço dos aluguéis. Isso que puxou muito a inflação para cima. Tem várias matérias falando que a população não está aguentando pagar aluguel. O aluguel subiu demais. O preço das casas, o preço subiu muito também das casas. Os juros estão mais altos, ou seja, está mais difícil para você conseguir comprar uma casa. Então, você tem um aumento da população nas ruas, em estado precário. Você mesmo a gente já conversou disso, né? Das matérias que você mesmo falou. E cada vez mais piora, né? Cada vez a tendência é piorar, porque você sabe que os Estados Unidos tem uma dívida muito grande e o Congresso está tentando fechar o orçamento, né? Que é rolar a dívida para frente. O que aconteceu? Eles combinaram para não paralisar as contas, porque se não aprovasse as contas, o governo para e funcionário público, militar, tudo deixa de receber. Então, várias pessoas que recebem benefícios ficam sem ter condições de se manter. O representante do Congresso, que seria o nosso líder da Câmara aí, que a gente chama de speaker aqui, ele fez um acordo temporário com ele é um republicano, né, uma McCarthy, para poder não paralisar o governo. E daí 45 dias eles voltariam. Nesse acordo, o Edson, você sabe uma das coisas que foram cortadas de gastos, porque os republicanos sempre querem, para fechar o acordo, cortar gastos. Mas da onde que eles querem cortar esses gastos? Das obras sociais, né? Então, o que eles cortaram? Para você ter uma ideia, eles cortaram o auxílio creche, que é muito importante aqui. O auxílio creche, pagar uma creche que é caro para quem já né, não tem condições. Então, eles cortaram, para você ter uma ideia, cortaram o auxílio creche, né? Ao mesmo tempo de que, como você sempre enfatiza, né, mandam dinheiro para fomentar a guerra em outros lugares, né? Apesar que agora eu vi que a guerra da Ucrânia pode ser que eles queiram cortar também, já falaram em corte também. Agora, que contradição, gente. Exato. Tira do social e ainda continua mantendo uma guerra. Já mandaram para lá, até onde a última vez que eu li, mais de 43 bilhões de dólares. Uma contradição. Exatamente. E sempre os republicanos sempre querem cortar dos programas sociais e aumentar o desconto nos impostos para os mais ricos, né? Quando o Trump era presidente, ele deu 15% de folga nos impostos para os milionários. Então, assim, para você dar uma quirerinha para o pobre, aquele auê. Sendo que são os trabalhadores que sustentam, como eu falei, o país, porque as grandes corporações precisam ser 6%. Mas quando é para dar o desconto para os milionários, aí não tem problema. Então, agora eu vi aí uma iniciativa interessante do Biden, né? Com sindicalistas, né? Então ele foi engraçado até, porque teve essa greve, né, das automotivas, e o companheiro Biden foi lá com os sindicalistas para apoiar a greve, né? Tudo bem. Os sindicalistas, o Biden, ele sempre teve uma ligação, né? Ele começou a carreira dele também ligado aos sindicatos, então ele tem essa coisa comum com o Lula, né? Tanto é que eles fizeram lá aquela parceria que eu falei
na live passada para tentar melhorar as condições de trabalho, né? E aí, o que aconteceu? O Trump, ele ficou com ciúme, né? Entre aspas, ele fez ele quis fazer a mesma coisa que o Biden. Ele quis dizer que ele tem o apoio dos sindicatos. Então, ele fez um discurso fake, vamos dizer assim, né? Ele fez um discurso em frente a uma fábrica que não é ligada a nenhum sindicato, mas ele estava falando como se ele estivesse apoiando os sindicatos. Só que ele estava em frente a uma fábrica não sindicalizada. Então, assim, fake news em tempo real, sabe? E os apoiadores dele com uns cartazinhos, assim, dizendo que cartaz fake, né? Que os sindicalistas estavam com o Trump, mas é tudo. Os sindicalistas não querem ver o Trump nem pintar de ouro. E só para a gente fechar aqui essa notícia, para você ver como a crise aqui está gravada, o Edson, ontem entrou em greve um grupo privado de saúde, chama Kaiser Permanente. 75 mil trabalhadores em greve na saúde. 75 mil dessa empresa em greve. A maior greve do setor de saúde de toda a história dos Estados Unidos. Vai afetar os estados da Califórnia, Oregon, Washington, Virgínia e Colorado. Então, assim, para você ter uma ideia de como a situação está alarmante aqui, apesar da inflação já ter acalmado, mas o preço, como foi puxado muito para cima, né? E nós temos problema de aluguéis e tudo, o salário estagnado, a gente tem o aumento da desigualdade, assim, e, consequentemente, a precarização do trabalho vai gerando essas revoltas, né? Então, era isso para essa semana.